Olá, começa agora mais uma edição do Estado de Minas Entrevista, o programa aqui do jornal, que traz sempre pessoas importantes da política e do poder aqui em Minas Gerais para poder comentar um pouco sobre a situação atual. Hoje a gente conversa com o vereador de Belo Horizonte pelo PT, Bruno Pedralva. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vai falar sobre uma semana importante para o partido e que também foi importante aqui em Belo Horizonte em relação à relação com a prefeitura, a relação com os servidores. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Bernardo, Bruno e Orion. Meu nome é Bernardo Chilac, sou repórter da editoria de política do jornal. Estou aqui com o Bruno Nogueira, meu colega de editoria. Tudo bem, Bruno? Joia Bernardo, vereador Bruno Pedralva, Orion, sempre um prazer. E também com o Orion Teixeira, jornalista e colunista aqui do Jornal do Estado de Minas. Seja bem-vindo, Orion. Obrigado, um abraço a todos vocês, um prazer estar aqui. Bruno, Bernardo e Bruno também. É isso aí. Para a gente começar, vereador, eu queria perguntar para o senhor uma pergunta um pouco mais abrangente. A gente teve uma semana importante aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Na verdade, a gente está vivendo um momento, né? O PT participou no segundo turno da campanha de Fuad e Álvaro Damião. Desde então, muita coisa aconteceu, inclusive o falecimento do prefeito Fuad, Álvaro Damião tomando posse. E a relação deu uma estremecida nas últimas semanas, com a viagem do prefeito a Israel, foi alvo de críticas da bancada de esquerda na Câmara Municipal, e agora com a greve dos professores. A gente teve também, nessa semana, uma nomeação de vários nomes ligados a partidos para dentro da prefeitura, e o PT foi contemplado com 2 subsecretarias. Eu queria que, diante de todo esse cenário, né, de avanços e recuos, que o senhor fizesse um panorama para a gente de como é que está a relação do PT e da bancada de esquerda na Câmara Municipal com a atual prefeitura de Belo Horizonte. Bom, o primeiro ponto é que nós entendemos que o governo municipal, liderado aí pelo Álvaro Damião, ele é uma gestão de direita, né? Mas não é uma direita bolsonarista. Pelo menos até o presente momento, ele não embarcou nas grandes pautas do bolsonarismo no Brasil e em Belo Horizonte. No entanto, é uma gestão que faz acenos à direita e às vezes até à extrema-direita e acenos mais populares. Então a gente entende, por exemplo, que o prefeito Álvaro Damião ter continuado o projeto do Fuad de fechar o aeroporto Carlos Prates para fazer moradia popular, parque, aquilo foi positivo, nós apoiamos. Um apelo meu, inclusive, ao prefeito, dialoguei várias vezes com ele, ampliação de equipe saúde da família, né? A prefeitura concordou, levamos o prefeito a Brasília, o Orion acompanhou, com o ministro Padilha, com a ministra Gleice, com a ministra Esther Dweck, avançamos em relação à ampliação de equipe saúde da família em Belo Horizonte. Nós vamos ter mais 42 equipes atendendo o povo nas periferias. Algo que também foi um apelo meu, né, e também de todos os servidores, a questão da data base, para que todo ano a gente tenha o mês de maio como referência para os reajustes. Foi algo importante. No entanto, o prefeito, na minha opinião, e eu disse isso a ele, errou quando fez a viagem a Israel, sem o menor propósito, né? Conhecer o modelo de segurança de um país em que o principal problema da segurança pública é guerra. Não tem nada a ver com a realidade nacional, né? Assim, aqui o problema da segurança é muito vinculado à injustiça social, às dificuldades do serviço público. Não tem nada a ver com o modelo de Israel. É claro que a gente pode conhecer o que for. Pode ir nos Estados Unidos conhecer a experiência boa, pode ir na China, pode ir em Cuba, onde for, Noruega, Dinamarca. Não é esse o problema, mas ir naquele momento em que Israel declaradamente faz um genocídio contra o povo palestino, foi um erro político. E muito para além da decisão de ir, depois de estar lá, ficou muito claro, com o aperto que o Damião passou lá em Brasília. Eu me coloquei até solidariamente a ele, não sei se eu contei para vocês, eu ajudei sim a mediar a relação do Álvaro, né, o contato do Álvaro com a ministra Gleice Hoffmann, para que pudesse, né, o governo federal ajudar no salvamento do Álvaro Damião. Independente de qualquer questão, uma questão até humanitária. No entanto, eu esperaria que ele tivesse tido a hombridade de, ao chegar no Brasil, denunciar o que o Estado de Israel está fazendo, né? Inclusive colocando em risco a própria integridade dele, à medida em que, né, fazem um ataque premeditado, né? Naturalmente, Israel sabia que ia ter reação. Enfim, eu acho que o Álvaro deveria ter feito uma fala mais crítica à postura de Israel no mundo e das guerras que tem conduzido. E também a conduta do prefeito na greve dos professores também está sendo inadequada.
A gente, como eu disse, ajudou muito nas mediações, nas negociações com a saúde, nas negociações com os servidores da prefeitura de modo geral. E conseguimos, né? Os servidores fizeram paralisação, os médicos também fizeram algumas ações, mas a gente conseguiu, em diálogo, a prefeitura cedeu um pouco mais e os servidores saíram sim com um sentimento de avanço. Além dos 2,49, a maioria das categorias, Orion, conseguiu avanços de carreira que na prática vão representar aí em torno de 7,6% de aumento até o final do ano. No entanto, na educação, ainda que tenha sim as dificuldades de negociação, você não pode sair enfrentando uma greve de massas. A greve não é do sindicato, a greve é dos professores. E aí, infelizmente, essas medidas de cortar ponto, entrar na justiça, de ir para a imprensa falar mal da greve, na prática, botou fogo na greve. A greve está mais forte, inclusive, a ponto dos professores estarem acampados lá em frente à prefeitura. A gente ainda quer achar uma solução negociada. Eu estou à disposição do prefeito, estou à disposição do sindicato, não só eu, como toda a nossa bancada de esquerda, e diria vários vereadores da Câmara. Ontem eu conversei com o Juliano, presidente da Câmara, que também foi a público, pediu uma solução negociada para a greve. Segunda-feira nós vamos ter uma audiência na Câmara e eu espero que a gente consiga achar um termo comum, que implique, sim, atendimento de pautas específicas da educação. Realmente o 2,49, Orion, eu concordo com o argumento do prefeito em relação à inflação de janeiro a abril. Não dá para mexer nos 2,49, mas tem que mexer nas pautas específicas da educação, para que de algum modo a categoria possa entender sim que houve um avanço, houve um esforço da prefeitura, para que a gente possa ano que vem voltar a negociar então, mais a database. Do que conceder algum índice de reposição é o diálogo, né? Quer dizer, isso aí claro. É inegociável, tem que haver diálogo. Começou mal quando ele viajou para fora, deixando uma greve aqui na cidade. Exato, exato. Em relação às nomeações, vereador, a gente teve nessa semana o Dimer na Subsecretaria de Gestão Ambiental e a Luana de Souza na Subsecretaria de Assistência Social. Qual que é o balanço do partido com esses nomes que foram escolhidos aí pelo Damião? Bom, primeiro, importante deixar claro e público, são indicações que não são da bancada de vereadores e vereadores do PT. Nossa postura, como eu disse, em relação ao governo, é uma postura de independência. E, como eu já disse, a gente tem apoiado algumas medidas e criticado outras, Inclusive, o fato de a gente não ter cargos no governo nos dá essa liberdade de, sim, ir a público apontar críticas quando a gente julgar necessário. As indicações, elas partiram especificamente de um deputado federal, que é o Reginaldo Lopes, em função das articulações que tem junto ao Executivo, mas isso não partiu da bancada. E não partiu do PT municipal. O partido municipal, a direção municipal do partido também não foi consultada. A gente acredita que, enfim, na política, naturalmente, compor uma gestão, a gente não pode demonizar a política, é necessário, sim, se trazer agrupamentos, discutir com forças, com lideranças para compor uma prefeitura, óbvio, que isso tudo tem que ser mediado por um projeto político, Orion? O que eu quero para a cidade de Belo Horizonte? Eu quero construir que modelo de saúde? Eu quero fortalecer a atenção primária? Eu quero cuidar de que forma do espaço urbano, das contradições, do plano diretor, enfim, tudo isso tem que ser mediado por um projeto e não simplesmente um balcão de negócio, porque isso não avança na cidade. A insatisfação da bancada de não ter sido consultada, o que estranha para a gente é o fato de um deputado federal lá em cima, lá em Brasília, influenciar uma administração municipal, sendo que o prefeito vai precisar dessa boa relação com a Câmara Municipal. E vocês não fizeram uma manifestação pública, mas um vice-presidente do PT fez sim, e contestando esses rumos, essa relação da Prefeitura com o Reginaldo, do PT com o Reginaldo. A gente espera que a gente possa avançar, em especial agora pós-PED, pós as eleições internas do PT, que é um momento muito importante para nós. Para vocês terem uma ideia, 3 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições do PT. São 3 milhões de filiados. Aqui em Belo Horizonte são mais de 27 mil. Então a gente espera que a gente possa sair daqui, apesar das divergências internas, com um partido mais unificado e que a gente possa sim fazer um debate com a direção municipal do PT eleita a respeito da nossa relação, enquanto bancada, enquanto partido, com o prefeito. Deixando claro que as indicações dos nomes indicados pelo deputado federal Reginaldo Lopes não amarram o PT ao governo, e não amarram a nossa bancada ao prefeito Álvaro Damião. Vereador, o senhor citou a questão do PED, o processo de eleições diretas do PT, começa agora domingo, e o senhor também citou a questão do Reginaldo Lopes, Ele teve aí a articulação para fazer o nome da deputada Dandara crescer em Minas Gerais, mas teve uma questão na justiça ali, foi barrado pelo Diretório Nacional.
Como é que o senhor avalia essa disputa hoje no PT em Minas Gerais e que rumo o senhor espera do partido para os próximos anos? Primeiro, me digam aí, qual partido hoje no Brasil faz eleição direta para os seus cargos de direção? Pra você ter uma ideia, Belo Horizonte nós vamos eleger até o presidente da regional, presidente do município, presidente do estado, federal, e além do presidente ou da presidenta, nós vamos eleger as chapas. E de acordo com o número de votos de cada chapa, nós vamos compor uma direção proporcional. Então, primeiro, uma saudação a essa experiência democrática de construção coletiva partidária mesmo. Isso é o que a gente acha que devia ser feito em todo o Brasil, não esses partidos de aluguel aí que o sujeito, por interesses pequenos, imediatos ali, ele vai compondo, né, partido para pegar um pedaço do fundo partidário, para garantir melhores condições para ele ser eleito. Então, aliás, realmente... tem partidos que têm dono há muito tempo, né? Em presidente que é de quase 10 anos. Exato. Então, assim, acho que isso é um exemplo positivo de construção coletiva partidária e democrática. Naturalmente, durante as disputas internas, às vezes os ânimos ficam aflorados, né? Isso faz parte, né, das disputas. O PT, ele não é um partido, digamos, que tem um chefe, embora nós tenhamos a grande liderança do presidente Lula. O Lula, ele não decide sozinho as eleições, né? Ele pode apoiar um outro candidato, ter uma preferência, mas na realidade as urnas é que falam, né? Não pede internamente. A gente espera que, aqui em Minas em especial, o que aconteceu foi que a corrente majoritária do PT, ela acabou se dividindo, né? E a gente tem aí grandes lideranças históricas, como o ex-prefeito Patrus Ananias, a nossa querida ministra Macaé, a família dos Dulce, né? Luiz Dulce, a Luísa Dulce, e também a Gleide Andrade, né? Todo esse agrupamento unificado em torno da candidatura da nossa deputada estadual Leninha, com apoio, né, do Rogério, da Ana Pimentel, enfim, de todas as forças que a gente chama da esquerda, do PT, do meu apoio, inclusive, do MST, dos movimentos do campo popular, enfim. E a gente acredita que uma pena, eu acho, a Dandara não ter podido concorrer, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o partido, como instituição, ele tem suas regras, elas precisam ser seguidas, né? E as regras têm que valer para Dandara, ou para Reginaldo, para Patrus, para todo mundo. Acho que é importante que a gente saia daqui com esse entendimento. A contribuição partidária, inclusive, é uma obrigação de todo mundo. Eu estou vereador em Belo Horizonte, mas não fui eleito só com meus votos, né? O voto da chapa que elege para fazer o coeficiente eleitoral, então é legítimo e necessário. Eu pago religiosamente, né, todo dia 10 a minha contribuição partidária, porque eu acredito que isso é, sim, democrático, legítimo, e a gente não pode abrir exceções para isso, especialmente nós que somos parlamentares e que temos mandato. Mas o que o senhor espera do partido daqui para frente? Porque você tem muito uma discussão de que o PT tem que fazer mais acentos ao centro, virar um pouco mais ao centro, ao invés de virar para a esquerda. O senhor acha que isso está em jogo agora também? Sem dúvida, esse é o ponto fundamental que está em jogo. O futuro do Brasil, o futuro do governo, passa também pela essa discussão de qual vai ser a linha política do PT. Porque, neste momento, a gente está discutindo no Brasil essa questão dos impostos. Uma parte da sociedade brasileira, né, que historicamente levanta a bandeira, né, para não pagar mais imposto, é representada pelaquela turma dos super ricos, dos bilionários, que pagam muito menos imposto. A carga tributária é muito maior para quem ganha pouco no Brasil, né? Quase 860 bilhões de isenções, né, para grandes empresas no Brasil. Mas essas pessoas é que movem a economia. Sim, são importantes a gente ter incentivos, mas eles não podem ter uma carga tributária tão mais baixa, porque, afinal de contas, proporcionalmente pagam muito menos. Então, agora, o governo Lula, e na minha opinião, de uma forma muito acertada, está dizendo ao povo brasileiro: nós queremos isentar quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. Isso pega, gente, quase 90% de quem paga imposto hoje, Orion. E queremos cobrar de quem ganha mais de 50 mil por mês. O IOF, que é o Imposto de Operação Financeira, o governo propôs cobrar, não o IOF para quem usa cartão de crédito aqui no Brasil para fazer uma comprinha parcelada, mas é para quem faz compras no exterior, para quem investe dinheiro em paraísos fiscais. Infelizmente, o Congresso, que está mais vinculado ao interesse dos milionários, dos super ricos, derrubou o decreto do IOF. Agora, recentemente, Alexandre de Moraes acertadamente cassou a decisão do Congresso Nacional, porque o Congresso pode derrubar um decreto do Executivo, né? O Legislativo pode derrubar um decreto do Executivo, caso ele exorbite a sua função regulamentadora.
legislador, ele cometeu um ato ilegal, o executivo cometeu um ato ilegal, cabe derrubar pelo legislativo, mas não é o caso. Então eu acho que nós precisamos sim politizar a sociedade brasileira, no sentido de que eu sou médico do SUS, meu salário é pago por quem? Pelos impostos. A vacina que chega que salvou a gente da pandemia da Covid é SUS, é dinheiro público. A educação, a EMEI, o transporte público tem dinheiro público. Então só existe política pública no Brasil porque alguém paga imposto. E o problema é que o pobre paga mais imposto do que o rico. Agora nós estamos tentando inventar essa pirâmide. E nós não vamos fazer isso precarizando o serviço público, privatizando como o Zema está fazendo. Nós vamos fazer isso cobrando de quem tem mais dinheiro. Então, assim, nós estamos numa decisão. E eu finalizo dizendo o seguinte, Bruno, conversava com o Orion agora recentemente sobre isso. O governo Lula, a grande base de sustentação dele, ainda que tenha tido sim pessoas de direita que votaram no Lula por causa da ameaça da extrema-direita bolsonarista, ele só tem força política e eleitoral graças ao povo brasileiro, as classes C, D e E e a classe trabalhadora. Se o governo deixa de lutar para melhorar a vida dessas pessoas, para que elas paguem menos impostos e tenham mais dinheiro no bolso, mais políticas públicas, não vai ter nem chance de Lula disputar as eleições. O centro e a direita liberal não vai estar com o Lula se o Lula tiver mão nas pesquisas. Eles vão lançar uma candidatura de centro ou vão apoiar alguém da direita. Então o Lula está corretíssimo, porque manter a base eleitoral do Lula, os 30%, 40% que historicamente votaram no Lula, unificados, é o que vai garantir o Lula no segundo turno e que vai garantir que a gente derrote mais uma vez a extrema-direita e garanta um projeto de justiça social e crescimento com distribuição de renda. Vereador, para a gente já ir finalizando e aproveitar esse tema também, a gente está chegando agora, né, na metade desse primeiro ano da legislatura em Belo Horizonte. E a discussão na Câmara Municipal, principalmente esse embate entre os vereadores da extrema-direita, da direita, os mais conservadores e a bancada de esquerda, ficou muito focada em algumas questões que para o eleitor podem até parecer comezinhas, assim, né? Datas comemorativas. A gente está chegando agora no dia 7 de julho, que foi uma data disputada entre esquerda e direita sobre métodos contraceptivos naturais e prevenção de ISTs. Eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa discussão que ficou focada em datas comemorativas e menos em avanços práticos, e como que essa questão do serviço público, da discussão sobre a taxação dos super ricos, do aceno às classes mais pobres, que é uma discussão de Brasília, né, do Congresso Nacional, pode ser replicada em âmbito municipal aqui em Belo Horizonte, se isso está na pauta do senhor e dos seus colegas da bancada de esquerda da Câmara de Belo Horizonte. Sim, ficou muito claro que a extrema-direita na Câmara Municipal quer fazer da Câmara um campo de disputa sobre comportamento. E eu digo muito claramente, a Câmara Municipal não tem nem poder legal, constitucional, para discutir se professor vai usar a Bíblia em sala de aula, se pode ou não pode usar banheiro unissex. São questões que são do foro íntimo das pessoas. E são questões que são atribuições de outros agentes do sistema público, né? Assim, não é o vereador que vai discutir o livro que o professor vai usar na sala de aula, gente. Então, assim, isso é uma cortina de fumaça, na realidade, para fazer agitação, né, com setores mais conservadores, moralistas na sociedade, e definitivamente não resolve o problema real do povo brasileiro, nem do povo de Belo Horizonte. A gente tem atuado de uma forma bem diferente. Nossos projetos lá são, por exemplo, o Tarifa Zero, que nós ajudamos a articular junto com a vereadora Izzy. Estamos aí com 22 vereadores. Por quê? Porque é um problema real, o transporte público na cidade. A gente acha que a solução é a Tarifa Zero, para democratizar o acesso. E a gente também diminuiu o tanto que gasta, né, com as empresas mesmo tocando e administrando o recurso. Então nós queremos trazer isso para ser mais público o sistema de transporte. Do mesmo modo, apresentamos projetos, por exemplo, para defender nossas matas da cidade, a Mata do Isidora, que é onde nasce lá o Ribeirão do Isidora, que é um dos ribeirões maiores da nossa cidade, né, um do que a gente ainda tem de área verde na cidade, que inclusive vai estar na pauta esse mês lá na Câmara Municipal. Projeto de lei para garantir pagamento no 5º dia útil para os trabalhadores da prefeitura, o piso da enfermagem, enfim, nós estamos tentando trabalhar com problemas reais e concretos da vida do povo de Belo Horizonte e não fazer debate sobre comportamento, que as pessoas sejam livres para amar, para rezar, para orar, para se relacionarem com quem elas quiserem. Isso não cabe a vereador, né, e nem a Câmara Municipal ficar entrando nas discussões de comportamento. Perfeito, vereador. Queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa e
deixar um espaço aí para o senhor fazer suas considerações finais. Obrigado, eu que agradeço a atenção de vocês e o compromisso democrático sempre do Estado de Minas, de estar ouvindo aí todos os lados da política municipal. Obrigado. Orion, Bruno, agradecer também, a gente volta numa próxima oportunidade. Para você que acompanhou aqui o EM Entrevista, essa e várias outras entrevistas que a gente já fez aqui estão disponíveis no canal do YouTube do Portal UAI, e a cobertura completa do que acontece na política municipal aqui em Belo Horizonte, no estado e no Brasil, você segue acompanhando no em.com.br. Um abraço e até a próxima.